Neil é pastor da Igreja Batista Betânia, no Rio de Janeiro, desde 1992. Ele é casado com Andréa Barreto e pai de 2 filhas. Graduado em Teologia e Filosofia, pós-graduado em Terapia Humanista Existencial, ele também atua como psicanalista clínico. Ele é diplomado em altos estudos de política e estratégia pela Escola Superior de Guerra. Recebamos agora o pastor Neil Barreto. Aleluia. Boa noite, amados. Mais uma vez, alegre por estar com vocês, pela primeira vez aqui no Life Lead, esperando poder ser boca de Deus de alguma forma para a vida dos irmãos. Tenho sempre muita alegria de falar para pastores e liderança, porque é como se eu estivesse falando para mim mesmo. Toda vez que eu prego para vocês, prego para mim. Então, se dói aí, dói aqui. Se consola aí, consola aqui. Se não serve para nada aí, não serve para nada aqui. Mas eu tenho certeza que o que Deus tem para nós nessa noite é muito legal. Pensar um pouquinho sobre a nossa jornada como líderes, principalmente como pastores. Uma jornada difícil, nada simples e cada vez mais complicada, porque as pessoas que a gente servem estão em processo de mutação constante. Quando a gente se adapta a uma geração, já mudou tudo e você tem que se readaptar, se ressignificar, e essa mudança constante com o tempo cansa a beça. A gente tem visto muitos colegas nossos ficando pelo caminho, alguns desistindo e tudo mais. Então vamos pensar um pouquinho a nossa própria existência. Eu queria ler com vocês 1 Timóteo capítulo 4. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4, verso 16. Paulo escreve essa carta para Timóteo, é o velho pastor, no final de carreira, escrevendo para o jovem pastor no início. E as cartas pastorais, escritas nessa ordem, 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo, foram cartas que Paulo escreveu para o menino que ia passar a trilhar o mesmo caminho que ele trilhou. E ele lá do final do caminho escreve para Timóteo dizendo, cuidado onde você pisa, já passei por onde você vai passar, pela experiência eu vou te aconselhar para que você não passe as mesmas dores pelas quais eu passei e quiçá você não acabe como eu acabei. Leia 2 Timóteo capítulo 4, você vai ver como é que Paulo acabou a sua vida pessoal, a angústia com a qual ele passou, terminou, a solidão na qual ele terminou. Aquele homem que, para mim, talvez tenha sido o homem mais usado por Deus na Bíblia Sagrada, portanto, na história dos homens, mas que acaba a sua vida assim de uma forma tão traumática e solitária, escrevendo um versículo que a gente não entende direito e quase poetiza, né? Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu sou do tempo de Mário Barreto França, de Mirth Matias. Tem alguém dessa época aí, não? Tem, não tem? De Mário Barreto França. Aí ficava um tecladinho tocando ali no fundo, lembra disso? Aí vinha a pessoa, declamava aquela coisa, a gente chorava que só, quando a declamação fazia parte da liturgia. Aí esse versículo a gente lê quase como uma poesia, com fundozinho musical. Combati um bom combate, aleluia, acabei a carreira, glória a Deus, e guardei a fé, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, a minha vida foi luta intensa desde a minha conversão. Cheguei ao final, sozinho. Todos me abandonaram. E tudo que eu tenho no fim é fé. Eu não tenho família, não tenho nenhum discípulo do meu lado, não tenho amigos, não tenho bens, não tenho nada. Só tenho fé. Eu não quero acabar como Paulo. Eu sonho com a casinha na beira da praia. Minha Harley Davidson na garagem. Minha preta na garupa. Minhas filhas enchendo minha casa de neto. E algumas ovelhas que eu abençoei minha vida inteira me visitando no final de semana, levando picanha. Pastor, eu vim queimar uma picanha com o senhor aí. Pecado sonhar com isso? Não, né? Pois é. Quando eu leio o final da vida de Paulo, eu pergunto, para que isso está na Bíblia, Deus? Se Paulo, que foi ao terceiro céu, acabou assim, imagina eu que não vou nem ali. Não é?
Mas eu acho que o fim de Paulo está lá para que a gente aprenda como não acabar. Eu acho que ele escreve as cartas pastorais, são chamadas pastorais, para o pastor no início não ter que passar pelas mesmas dores que ele passou, quem sabe por falta de sabedoria, por falta de visão, por falta de ser humanidade, porque espiritualidade ele teve muita. Não é? Esse versículo é um dos que a mim fala muito, e eu queria pensar um pouquinho a respeito dele com os irmãos. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16, mesmo assentados, vê se está escrito assim: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, olha o que ele diz, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, e do teu ensino. Por que, Paulo, que o senhor está falando isso? Não só tome cuidado, persevera nisso. Por quê? Porque se você cuida de você mesmo, do seu ensino, você se salva e salva quem te ouve. É quase como se o oposto fosse verdadeiro. Se você não se cuida, e nem do teu ensino, e você esquece de si, você pode se perder no meio da jornada, e porque você se perdeu, você leva a todos os que te ouvem à perdição. Então, Paulo fala da importância de um pastor cuidar de si mesmo. Eu completo 30 anos de ministérios esse ano, e aprendi no seminário ou no preparo para o ministério que quem cuida do pastor são os diáconos. O diácono cuida da ceia do Senhor, das viúvas e dos órfãos e do pastor. Tu imagina, irmão, se a gente dependesse de diácono para viver bem, está lascado. Não é à toa que está lá, né? Resistir ao diácono, ele fugirá de vós. Então, Paulo diz, não é o diácono que cuida de você, Timóteo. Não são as irmãs da igreja que cuidam de você, Timóteo. Não são os homens da igreja que cuidam de você, Timóteo. Não é a tua esposa que cuida de você, pastor, Timóteo. A esposa cuida do Timóteo, que é pastor. Quem cuida de você é você, Timóteo. Agora, por que será que Paulo fala isso a um pastor? Porque Paulo sabia que o maior perigo na vida de um líder cristão é o abandono de si mesmo. E o abandono de si mesmo é uma realidade, por quê? Porque ele está cuidando de multidões. E quando a gente cuida de alguém e vê esse alguém ascender, quando a gente consegue extrair do sujeito a sua melhor versão, e a gente vê essa versão melhor agindo para o reino e diz, caramba, Deus me usou como um caminho, como instrumento para chegar a esse homem, isso mexe com o nosso ego, mexe com a nossa estima, traz sentido à nossa vida e nós queremos ver todo mundo salvos. Nós queremos ver todo mundo bem, nós queremos ver todo mundo ascendendo, nós queremos extrair de todo mundo a sua melhor versão. E fazendo isso na vida dos outros, nos esquecemos de nós. Qual é o problema disso? É que quando eu deixo de cuidar de mim para cuidar de vocês, eu peco, porque esse texto não é uma sugestão, é uma ordem. Cuida de ti mesmo. O texto não está dizendo, se sobrar um tempinho, dá uma moral para ti aí, brother. Se sobrar um tempinho, descansa um pouquinho. Se sobrar um tempinho, vai jantar com a esposa. Joga um futebol com o menino, brinca de boneca com a menina. Se sobrar um tempinho. Não, aqui é ordem. De modo que quando eu não cumpro essa ordem, para cuidar do meu rebanho, eu cuido do meu rebanho em pecado. E o que acontece? Mais contundentemente reverbera no rebanho o meu pecado de autoabandono do que o meu esforço por cuidar de gente que poderia cuidar de si mesmo. Aí nós vemos o início da frustração de grandes pastores, de gente honesta, sincera, que acorda de manhã e dorme tarde, ano após ano, que abdica de tudo porque ama o ministério. E parece que, se é um jogo de futebol, Deus está jogando com a camisa da Argentina. Já passou por isso, não? Pois é. Eu acho que o ministério pastoral brasileiro é um ministério pastoral em pecado, porque não cuida bem de si mesmo. Embora cuide muito bem
das suas igrejas e dos seus rebanhos. Paulo, nesse texto, dentre as dezenas, centenas de verdades contidas aqui, nesse pequeno texto, diz que a maior e mais evidente delas é que diz que a melhor maneira, portanto, de um líder cristão, de um pregador da palavra, pregar a palavra a ele confiada, não é através da exposição verbal dessa palavra, mas a melhor maneira de pregar essa palavra a nós confiadas é através do testemunho da própria vida. Cuida de ti mesmo, você se salva e salva quem te ouve. Ou seja, eu salvo quem me ouve, não por causa do que eu preguei, mas por causa da forma como eu me cuidei. Então ele está dizendo, mais importante do que ter uma mensagem a pregar, é ser a mensagem pregada. O líder cristão não tem uma mensagem a pregar, ele é a mensagem pregada. O meu rebanho não ouve o que eu digo no púlpito, ouve o que eu faço dia a dia. É o que Paulo está dizendo aqui. Paulo exalta a supremacia do testemunho ante o discurso teológico vazio, ou até de conteúdo. Ele diz, a forma como você se cuida, Neil, te salva e arrasta outros para a salvação. Principalmente numa geração como a nossa. É a geração que perdeu a capacidade de escuta. Ninguém escuta ninguém. Vivemos em rede, na web, na teia, e a teia não tem ouvidos, só tem boca. Todos falam, ninguém ouve ninguém. Vivemos no tempo onde há teses e antíteses, sem possibilidade de sínteses, porque nós não dialogamos. Eu e vocês, a maioria de vocês, somos de um tempo na igreja, criados na igreja, que o pastor estava aqui pregando, ainda mais numa igreja batista. Aí saiu o Neilzinho de uma porta, correndo para lá e para cá. O pastor falando, e o Neil corre para lá. E o Neil corre para cá. Aí o diácono Adão Barreto sentado aqui no primeiro banco. Meu pai dava uma olhada para mim, e não dizia uma palavra, mas tinha comunicado tudo. Era assim ou não era nossos pais? Quando eu via que meu pai me olhava, eu parava na hora. Já estatizado, quase me benzendo, porque eu sabia o que ele queria dizer e sabia o que aconteceria se eu não ouvisse o que ele dissesse, sem dizer palavra nenhuma. Eu sentava. Ia para casa orando, Deus, toca no coração do meu pai, para ele ter esquecido aquilo lá. Hoje não, hoje o Joãozinho passa correndo aqui e volta. Aí acha a Mariazinha, corre e volta. Aí o panaca do pai fala, Joãozinho, para. Ele dá um bico na canela do pai e corre. Se não parar, eu vou te bater, bate nada, é um panaca. A criança não ouve, a criança não obedece, essas crianças não ouvem mais. Ninguém ouve. Nós somos uma geração que está em processo de mutação constante e nessa mutação nós estamos perdendo a capacidade auditiva. Ora, por que você acha que lá no Escatom, no Apocalipse, quando ele escreve à igreja sobre o fim, ele escreve para todas as igrejas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por que ele repete tanto isso? Porque ele sabia que no tempo do fim, uma das carências daquela geração seria a de escuta. De modo que ele diz, se você, que faz parte da geração do fim, ainda tem ou escuta, escute. Porque você vai fazer parte de uma geração que não escuta mais nada. Perdeu a capacidade auditiva, principalmente auditiva espiritual. Então eu e você que somos líderes para essa época, mais do que falar, é preciso se autogestar com competência. A mensagem sou eu. Me ajuda, catuca alguém e fala assim, a mensagem é você, meu irmão. Eu vou precisar mais de uns 3 copos desse aqui, que eu sou aquático, daqui a pouco eu começo a molhar todo. Tal. Então Paulo exalta a supremacia do testemunho ante o discurso teológico. E essa geração, mais do que qualquer outra, ouve com os olhos. Vamos fazer um exercíciozinho? Você que já me segue por aí já deve ter me visto fazer isso algumas vezes. Larga o que você tem na mão, um pouquinho, larga mesmo, larga. E esfrega a tua mão. Vamos fazer um exercício. Tem que mornar, se não mornar não adianta. O segredo é o morno. A minha já mornou, mornou? Fecha a mão
bota na bochecha. Para. Onde eu mandei botar a mão? Onde vocês botaram a mão? Onde eu mandei botar a mão? Onde 99% de vocês botou a mão? No pescoço. Por que botou no pescoço se eu mandei botar na bochecha? Porque eu botei no pescoço. O que eu faço exerce muito mais poder em você do que o que eu digo. Então o pastor que prega muito bem, mas não cuida de si, é um pastor que peca e que fracassa na missão. Diz que não é fácil um pastor se abandonar. Diz que não é fácil o pastor abandonar a esposa, filhos, saúde, exercício, descanso, lazer. Diz que a gente não vive uma vida paraplégica, ou seja, há uma área na nossa vida que não funciona. Porque nós estamos ocupados na missão. O ministério é urgente. Eu preciso ganhar o mundo para Jesus. Pois é, não vai ganhar não, porque você está fazendo isso em pecado. Você não cuida de si mesmo. É aqui para mim que começa o maior de todos os equívocos cometidos pelos pastores, pela maioria dos líderes cristãos. Por quê? Quando eu ouço na palavra assim, cuida de ti mesmo, olha o que acontece com a nossa cabeça, para você ter uma ideia. E a gente ouve falar sobre nosso cuidado como pastores, nós tendemos a olhar para o pastor que o sujeito é, e não para o sujeito que é pastor. Cuida de ti mesmo. Aí a minha cabeça como pastor, eu vou pensar no pastor que o Neil é. Eu não penso no Neil, que é pastor. Aí quando Paulo fala assim, cuida de ti mesmo, a personagem, a função, diz, rapaz, olha o que a palavra está dizendo, eu preciso cuidar de mim. Se é o pastor que ouve isso, o pastor vai falar assim, eu tenho que ser mais pontual, rapaz, com as coisas da igreja. Tem. Eu preciso gastar mais tempo na palavra, rapaz, eu preciso melhorar meu sermão. Eu preciso ter cuidado, eu preciso ser mais competente na área da visitação. Eu tenho que conversar melhor com os jovens. Eu tenho que melhorar minha roupa, eu tenho que melhorar minha aparência. Eu tenho que ter cuidado quando eu vou no restaurante, porque alguém pode estar me vendo, posso tomar um biricutico aí, pega mal. O pastor pensa performance. Se é o Neil que pensa, como que eu cuido melhor de mim? Cara, eu preciso descansar. Eu preciso fazer um exercício. Eu preciso saber como é que está a minha próstata. Minha filha está revoltadona, eu preciso gastar mais tempo com ela. Eu tenho que voltar a tirar as férias. Eu tenho que emagrecer um bocadinho. Eu tenho que voltar ao médico, voltar a tomar remédio. Eu tenho que rever meus amigos, que desde que eu vim para o ministério, nunca mais estive com eles. Minha família, meu Deus, eu não vejo minha mãe há muito tempo. Olha o pensamento do sujeito quando diz cuida de ti mesmo, e olha o pensamento do pastor quando ele ouve cuida de ti mesmo. São dois personagens completamente distintos. Sem que percebamos, vivemos, portanto, um litígio silencioso entre o sujeito que é pastor e o pastor que o sujeito é. Nós vivemos um litígio existencial por causa da nossa dicotomia existencial. Temos, acredito eu, no Brasil, um ministério que está, em grande escala, profundamente doente. O sujeito adoeceu por causa da função que desenvolve, que não é fácil. Você é o alvo da mazela da gente que você pastoreia. Eles vão, despejam em você suas dores, suas crises, suas neuras, suas noias, seus medos, seus temores, seus rancores. E você vai recebendo as energias daquela multidão e você não sabe que você pode estar se transformando num depósito de afetos não tratados. Você se transforma num lixão emocional não tratado. Que entre você, mas não sai por lugar nenhum. E a gente faz isso ano após ano. Pois bem,
esse personagem pastoral, ele habita o sujeito que carrega o título, e essas energias que o pastor ouve dos outros habitam o meu ser. De modo que quando eu fecho o expediente, tudo que eu quero quando chegar em casa é sumir do mapa, é deitar e dormir. Porque você chega exausto. Só que quem lida com o que a gente lida, dorme cansado, dorme 8 horas e acorda como? Cansado, porque o cansaço não é físico. Não adianta descansar o corpo. O problema não é corporal, é espírito, afetivo, é habitacional. Ora, os números, os dados que nós temos sobre a vida pastoral hoje é terrível. Os dados do Instituto Barna, que foi produzido em 2011 e foi reproduzido pela CEPAL, se não me engano, em 2016, dados da América são assustadores. Lá naquela pesquisa, você joga aí no Google, você acha toda ela, acho que 99% de vocês conhecem essa pesquisa, 18 mil pastores em 2011 abandonaram o ministério. Ou seja, 1.500 pastores por mês abandonando o ministério. São 50 dias. Eu fui fazer uma conferência em Nova York. O pastor que ia me buscar, eu já tinha chegado, ele mandou um zap e falou assim: Ney, eu não vou poder te buscar, cara, que a minha esposa sofreu um acidente em casa agora, eu estou voltando para levá-la para o hospital, mas olha, estou mandando o endereço pelo zap, pega um táxi, ele vai te deixar na porta do hotel. Não tem problema nenhum. Eu peguei um táxi. Veja essa coincidência. Eu entro no táxi, Zéber, o motorista está ouvindo uma mensagem minha. Aí você fala assim, coincidência, não é Jesuscidência. Tu imagina, você está ouvindo, Paulinho, a mensagem do Neil Barreto em Nova York. Entra no teu táxi, Neil Barreto, que mora no Jardim Novo Realengo. O cara, quando me viu, ele quase infarta, eu não acredito. Não, meu Deus, não é possível. Aí eu falei, tu tá me ouvindo, cara? Tô. Aí eu falei assim para ele, Deus te ama, hein, cara? Pelo amor de Deus. Eu falei assim, sabe o que aconteceu? A esposa do pastor caiu, quebrou a perna. Você acha que ela quebrou a perna por coincidência? Era para eu entrar nesse táxi. Ele derramou. Quem é o sujeito? Um pastor brasileiro que foi absolutamente, absurdamente ferido no seu ministério. Ele contou uma história das mais tristes que eu já ouvi na minha vida. E no final da história dele, contada, ele diz assim, Neil, hoje eu dirijo qualquer coisa, dirijo um táxi em Nova York, mas eu nunca mais dirijo uma igreja. Eu nunca mais quero contato com crentes. Eu nunca mais quero contato com esse povo que se diz de Deus. É um pastor absolutamente frustrado. Como ele, centenas, milhares no mundo. Gente que vai suportando. Não está mais por amor no ministério. Não está mais em resposta à vocação. Está porque ele está suportando. Ele está vendo até onde ele pode ir. Na mesma pesquisa, diz que 57% deixariam o ministério se tivesse outro meio de sustento. De cada 10 pastores, quase 6 disseram, eu só estou no ministério por causa do dinheiro. Se eu tivesse outra forma de ganhar dinheiro, eu largava o ministério agora. Ou seja, eu estou na igreja fazendo a obra de Deus movido por mamon. É por causa de mamon que eu estou aqui. Como que vai abençoar um ministério desse? O trabalhador é digno do seu salário? É. Mas nós não fazemos o que fazemos só por causa do dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta. É um meio que a gente usa e não um fim onde a gente quer chegar. O texto diz mais, a pesquisa, 70% dos entrevistados tinham depressão. 75%, pasme, só leem a Bíblia quando preparam um sermão. Ou seja, eu não leio a Bíblia para me alimentar, para cuidar de mim mesmo. Eu leio a Bíblia para cuidar de vocês. A Bíblia virou minha ferramenta de trabalho e não a palavra de Deus que me sustenta.
não é mais meu alicerce. 70% deles não tem sequer um amigo pessoal. Não é colega nós somos de todos. Mas é aquele amigo para quem a gente conta o nosso podre, para quem a gente conta a nossa fraqueza, para quem a gente conta os nossos medos. É aquele amigo que ao olhar para nós sabe que a gente não está bem. Portanto, aquele com quem a gente desenvolve diálogos que não precisam de palavras. Ô brother, eu te vi ontem, já sei que tu está mal. O que está rolando? Vou tomar um café amanhã. E você vai se encontra com um cara e você pode derramar. 70% não tinha um amigo pessoal. Qual é a desgraça disso, irmão? Porque a Bíblia diz lá na Gênese da humanidade, não é bom que o homem esteja só. É possível, bom jamais. Portanto, o que o versículo diz? Que a vida só encontra sabor no encontro. Vida sem encontro é vida que nunca saberá o que é rio de água viva. É vida karma. É vida castigo. Você entra lá na Duke Divine School, pesquisa feita um ano antes dessa, 2010, com 2.500 pastores dos Estados Unidos. Publicou, ô brother, abre aqui para mim, senão eu não prego. Ela publicou que 76% dos pastores, olha só, isso não acontece no Brasil, estão acima do peso, obesos. Isso não é um problema brasileiro, louvado seja o nome do Senhor. Consequentemente, sofrem de hipertensão, diabetes, colesterol, infarto. Obrigado, meu irmão. Essa qualidade existencial, diácono, tem diácono que presta, viu, irmão? Olha aí. Tudo tem sua exceção. E é diácono do Paulinho. Porque lá é o seguinte, se o diácono não presta, ganha tiro, mano. O cara é da polícia. Então já viu. Veja, a qualidade de vida tem sido tão ruim que hoje nós vivemos uma realidade perversa. O suicídio chegou ao púlpito, irmão. Ano passado foram 12 suicídios. Que eu saiba. O suicídio chegou ao púlpito. Eu poderia citar o nome de vários deles aqui, eu vou pular para a gente ganhar tempo. Mas em 2017, suicidou-se um amigo contemporâneo de seminário, Lamarck, que era o camarada mais brincalhão do seminário, mais animado do seminário, mais zoador do seminário. Quando me disseram que ele tinha se matado, eu fiquei muito abalado. Falei, meu Deus, qualquer um, menos aquele homem. Por que uma pessoa se mata, irmão? A gente acha que quando uma pessoa se suicida, ela quer morrer. Não, ela não quer morrer. Ela quer viver. Eu não quero morrer. O suicídio é um grito pela vida. Eu quero viver, mas não consigo. A vida não flui mais de mim. Como eu não consigo viver, eu prefiro morrer. Ele está dizendo, pior do que a morte é a ausência da vida. Ele se mata porque ele foi se deformando. Transformou-se em alguém que ele não suportava ser, porque aquilo não era ele mais. Ele não consegue administrar aquilo ou aquele que apareceu nele. Ele quer viver, mas ele não consegue. Agora, por que a gente vai se deformando, se transformando em alguém que a gente não é, de quem a gente não gosta e de quem a gente não quer ser? Ninguém deita saudável e acorda deprimido. Ninguém deita saudável e acorda outra pessoa. Nós vamos morrendo devagarinho. Antes da morte biológica, muita coisa morre na gente. Morre dentro da gente. E morre em quem? Quase sempre em quem não cuida de si. Você tem uma ideia? De 2017 para cá, o seguro de vida de um pastor nos Estados Unidos se tornou um dos mais caros dentre as profissões daquele país. Por quê? Porque as empresas de saúde dizem que o ministério pastoral é uma profissão de alto risco.
Aí, a pergunta que eu faço é, meu Deus, o que acontece nos ministérios das igrejas de Deus que tem adoecido tanta gente? Por que tantos pastores, tantos líderes adoecidos? Por que tantos deprimidos, com as famílias acabadas? Pastores cujo casamento acabou, mas ainda assim dura para sempre. É o casamento que acaba e dura para sempre. Incomum, sobrenome, endereço, mais nada. Relações de pais e filhos, desenvolvido em cima de pura revolta. Aí alguém diz, as igrejas que não prestam. Não, as igrejas não prestam, não. As igrejas são de Deus. E Jesus pastoreou uma igreja com 12 membros. E lá estava Judas. E quando ele foi preso, os outros 11 também fugiram. Nem a igreja que Jesus pastoreou pessoalmente foi perfeita. Então, quem planeja um dia viver uma igreja perfeita na terra vai se frustrar. A igreja de Jesus não é perfeita e nunca será perfeita. Por quê? Porque você é membro dela. Se a igreja de Jesus não é perfeita, cabe a mim amadurecer para lidar com as imperfeições da mesma. O problema é a igreja. Não, o problema é como eu me relaciono com a igreja. O problema sou eu, sempre sou eu. E quem não assume seus erros, quase sempre se transforma em caçador de culpados. E achar culpado não resolve o problema. Bom, para mim o que acontece, pastor? Litígio entre o ser funcional e o ser existencial. Entre o sujeito que é pastor e o pastor que é sujeito. Bom, eu aprendi, portanto, depois desse texto, que o meu pior inimigo, ou seja, caminha comigo, dorme comigo, prega comigo, anda comigo. Quem é seu pior inimigo, pastor? É aquele que entrou na minha vida em 3 de setembro de 1992. É o pastor, de 90. Mas aprendi também, depois de quase 30 anos, que eu sou a primeira ovelha do meu rebanho. A primeira. Aliás, eu sou a mais importante ovelha do meu rebanho. Por quê? Porque a saúde de todo o rebanho que Deus me confiou depende da forma como eu me cuido. Depende da minha saúde, do meu referencial. Cuida de ti mesmo, se salva e salva quem te ouve. Aí vem a parte mais importante. Como é que um pastor cuida de si mesmo? O texto ensina. Segundo esse texto, estabelecendo prioridades no seu ministério. Quais são as prioridades desse ministério? Eu e o ensino. Cuida de ti e, ato contínuo, do teu ensino. Por que não da minha capacidade de visitar, da minha capacidade de exortar, da minha capacidade de administrar? Por que eu cuido do ensino? Porque o ensino é o que nos foi dado como vocação. Ele deu um para apóstolos, outro para profetas, um como evangelistas e outros como pastores e mestres. Pastor e mestre caminham junto. Como pastor, eu desenvolvo a função terapêutica, cuido, mas como mestre, eu produzo a didascalia, o ensino. E por que eu tenho que ensinar? Para que eu não tenha que cuidar a vida inteira. Para que o ensino que eu ministre gere no sujeito um discípulo que tenha autonomia para gerir a própria vida. Não seja um eterno dependente de mim. Então o pastor não é aquele que carrega no colo o tempo inteiro. Não é o que vai buscar o tempo inteiro. É aquele que ensina o sujeito a ser ele mesmo. A viver um evangelho que dá autonomia para o sujeito cuidar de si mesmo. Cuidar é um exercício terapêutico, o ensino é didascalia. E por que é o ensino? Porque o evangelho é sobretudo pedagógico. O evangelho é a pedagogia de Deus. Como é que começa o evangelho? Vinde a mim. Todos vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Agora, quem não está cansado nesse tempo, irmão? Tem alguém que não está cansado nesse tempo? Tá.
Pois bem, como o evangelho começa no vinde, nossas igrejas entram aos milhões buscando descanso. Só que eles entram com a porta escancarada, e como acontece na minha e na tua, eles veem que a porta de trás também está escancarada. Eles passam com uma manada. Ninguém para em lugar nenhum mais. Por que não para? Porque o evangelho começa no vinde, e a promessa é descanso. Mas o descanso não é concedido, ou seja, não se ganha o descanso, não se toma posse do descanso pelo ato de vir. O texto diz: vinde, cansado e sobrecarregado, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e, conclua, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aí então encontrareis descanso para as vossas almas. O que gera descanso para a alma, ou seja, subjetivo, existencial, não é o ato de vir, é o ato de vir e aprender. É o ensino que descansa. Por quê? Porque ele ressignifica a nossa vida. É um choque de gestão. Eu agora vivo segundo o princípio do evangelho. Então, qual é o papel principal do pastor? Ensinar a igreja a viver a sua própria vida e não viver a vida da igreja. Ensinar a ovelha a administrar a própria existência e não viver a existência da ovelha. Sobretudo, você tem que ser competente no ensino, irmão. Agora, hoje a gente roda Brasil, pastor, quando eu cheguei aqui, esse templo não existia. Construiu o templo. Pastor, tem lugar que a gente vai, o cara apresenta o banheiro do templo. Olha o banheiro, tem mármore, pastor, granito. A gente se jacta da obra, do templo, do louvor, da tecnologia. E como se isso fosse o problema nosso. Também. Mas o meu papel primeiro é o ensino. Eu gosto da definição de teologia do padre Libânio. Libânio fala, ele define teologia assim, ó: teologia é mergulhar na fé e extrair a sua inteligência. Mas chega aí com os dentezinhos do cérebro. Teologia é mergulhar na fé e extrair ou achar a sua inteligência. Nós somos a comunidade da fé. Pregamos a palavra de Teós, de Deus. Se a palavra de onde vem teologia, a palavra de Teós, que gera fé, e fé, a teologia é uma ferramenta que me ajuda a extrair inteligência da fé. Ora, se a minha comunidade de fé, minha comunidade tem que ter inteligência de Deus para gerir a própria existência. Eu acho que a gente se torna um pastor bem-sucedido quando a gente se torna um pastor desnecessário. Ou seja, quando a tua igreja funciona sem que você esteja lá, sem que precise de você, estando você presente ou não. É quando a gente vence a maldita síndrome de imprescindibilidade. Como quem diz, eu sou imprescindível nessa igreja. Não é não, irmão. Você não é não. Você vai se ver bem sucedido quando você tiver um rebanho que foi de tal forma influenciado pela tua palavra que faz com que ela não precise de você para mais nada. Ela seja totalmente dependente do Pai. É fazer mais ou menos como João 10. João 10 é um dos textos mais brilhantes sobre o tema. Diz assim, ó: em verdade vos digo que quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra porta, é ladrão e salteador. Pense, quem não entra pela porta do aprisco, o rebanho, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ou seja, onde é que o ladrão e salteador está? Me diga alguém. Está dentro do rebanho. Ele só não entrou pela porta. Ele subiu por outra parte. O ladrão salteador, aquele que veio matar, roubar e destruir. Aquele que veio desvirtuar, confundir, multar, deformar. Está dentro. Agora olha o seguinte versículo. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Onde é que está o pastor no rebanho? Dentro. Então o pastor e o ladrão salteador estão dentro.
Não tem como a igreja ser perfeita. Tem? Não. Pois bem. Só que a este, o pastor, olha que coisa linda, irmão. A este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, o seu ensino. E ele chama pelo seu nome as suas ovelhas, relacionamento. E as conduz para fora. Olha que coisa interessante. O pastor entra no rebanho e tira as ovelhas do rebanho. O pastor não tem como função trazer gente para o rebanho. É levar gente do rebanho para gente que nunca entraria no rebanho. O pastor prepara a igreja para o mundo e não para a igreja. Igreja não prepara crente para si, igreja prepara crente para o mundo. O pastor ensina a ovelha a caminhar com as próprias pernas. Não é para ficar controlando o cumprimento da saia da irmã. Se bate palma, não bate palma. Se faz assembleia, se faz isso, faz aquilo. Aqui dentro, nossas igrejas hoje parecem uma igreja garagem. Um depósito de convertidos. Que porque é um depósito, vivem em litígios entre si. Todos querendo promoção. Todos querendo ser vistos. Todos dizendo, estou indo embora dessa igreja porque ninguém reconhece o meu trabalho neste lugar. Em Brasília não acontece isso, não. Acontece aqui é outro nível, aqui é capital. Estou há 1 mês sem a igreja e ninguém me veio visitar. Estou muito magoado com a minha igreja. Aí, o pastorzinho tadinho, ele interpreta o texto que diz, o bom pastor deixa as 99 e vai atrás de cada um. Aí vai o bobo do pastor atrás daquela almazinha. Ô, minha irmã, o que foi? Estou magoado, pastor, não me deixaram cantar, só me bota para cantar quarta-feira, eu quero cantar domingo à noite, pastor. Pastor. Vamos, irmãzinha, Jesus está em depressão, sem irmã na igreja. Volta, minha irmã, que a senhora é imprescindível, minha irmã. Ela volta. Ela estava aqui dizendo, pastor não vale nada, pastor vagabundo, pastor não visita ninguém. Pastor... Aí você veio. Aí agora meu pastor é maravilhoso, meu pastor é uma bênção, irmão. Ô, irmã, o pastor já foi na sua casa? Ah, na minha já. Vai ficar na igreja até quando? Até quando ser contrariado de novo. Você não está abençoando, você está alimentando a menina que está dentro, não cresce nunca. Homens e mulheres velhos que têm um bebê dentro que não cresce nunca. Não cresce por quê? Porque o pastor não é pastor, é babá. Cria uma relação bebê-babá. O problema é que numa relação bebê-babá, ninguém é abençoado. A não ser a babá, que tem o seu emprego manutenido, e o bebê, que é acariciado pela babá. Igreja bebê babá não abençoa a comunidade, não abençoa a nação, não abençoa ninguém, é uma igreja de parasita. Quantas vezes gastamos tanto tempo em atividades que poderíamos estar distante delas? Aquele culto lá na casa da irmã, que você chama a igreja toda que tem 1000 membros, chega lá tem 3 pessoas. Aí você tem que mentir para si. Irmão, o que importa não é a quantidade, né, irmão? Onde houver 2 ou 3, Deus está lá. Mas tu está com a raiva danada. Chega na igreja, ninguém quer nada nessa igreja. Mas aqui, 2 ou 3, estamos satisfeitos, né? Está nada, tu está com raiva, irmão. Se não tivesse aquele culto, ninguém perdia nada. Mas não aqui na Brasília, é outro nível de crente. No Rio de Janeiro, isso é toda hora. Toda hora. Aí você tem que estar na construção, você tem que estar na visitação, dirigir Kombi, você tem que acabar com litígio. Aí não tem tempo para a palavra. Sobe para o púlpito, prega qualquer coisa. Prega o que todo mundo já sabe. Prega pior do que qualquer ovelha. Não é competente na área do ensino. E você acha que a igreja está te aprovando porque você estava na Kombi, porque você estava na obra, porque você estava visitando. Não! É o ensino. O meu povo, é meu povo, está sendo destruído porque ele falta o quê? Conhecimento. É meu povo? É, mas está sendo destruído? Tá. Por quê? Porque não tem conhecimento. Você não é babá, meu irmão, você é mestre. Estuda mais.
Vem para congresso como esse, ouve gente que Deus está usando. Pesquisa, compra livro. Ouve gente diferente, não ouve só da tua denominação, não. Ouve gente de quem você não gosta, mas que você vê que é relevante no Brasil. Ouça outras verdades para confrontar a tua. Ouça antíteses. Senão nós crescemos como estamos crescendo. Em número, mas sem poder de influência. A igreja cresce em número, mas ainda assim continua crescendo a corrupção, o suicídio, os roubos, os assaltos, a depressão, os transtornos. A igreja cresce em número, mas os números que deveriam crescer enquanto frutos também não crescem. Então, como é que um pastor cuida de si mesmo? Primeira coisa, estabelecendo prioridade na vida. E a prioridade do pastor é ele e o ensino. Segundo, são 3, a gente termina. Segundo, sendo honesto com as suas emoções. Sendo honesto com as suas emoções. Nós não somos honestos com as nossas emoções. Quantas vezes você está com crise aqui, ó? Está lá sentadinho atrás da tua mesa. Aí você faz como eu. Luciana, manda entrar o próximo atendente. Aí o atendente senta aqui, ele começa a falar dele. E ele está vivendo exatamente o que eu estou vivendo. Então, pastor, meu problema é esse, eu não estou aguentando mais. Aí você fala assim, meu Deus, ela está falando de mim. Já aconteceu contigo? Só que para ela você aconselha maravilhosamente bem, cara. Ó, irmão, você tem que fazer isso, papapá. Mas tu não faz. Porque a gente não tem coragem nem de falar que está em crise. Porque, como eu falei aqui no fórum, nós que somos cristãos, temos crise como qualquer ser humano, só que nós temos culpa por estar em crise, porque nós associamos a crise a pecado. Nós associamos crise à incompetência. Por quê? Porque nós nos desumanizamos. Então nós precisamos ser honestos. Essa honestidade com suas emoções vem de onde? Vem de Jesus de Nazaré na cruz do Calvário. E eu amo Jesus por causa disso. 27:46 de Mateus. Cerca da hora 9, olha a redundância. Bradou Jesus em alta voz. Brado já é grito. Gritar em alta voz é grito ao quadrado. O autor está dizendo, Jesus botou a goela para fora. Ele gritou o máximo que pôde. E quando Jesus grita, o que ele fala? Deus! Por que me desamparaste? Agora, olha o sinistro. Isaías 53:7. Ele foi oprimido e afligido. Não abriu a sua boca. 26:63 de Mateus. Jesus, porém, guardava silêncio. 27:12 de Mateus. Mas ao ser acusado pelos principais sacerdotes, nada respondeu. Diz que ele foi como uma ovelhinha ao matadouro, mas não abriu a sua boca. Por que Jesus levou bufetada, levou chicotada, foi coroado com espinho, bateram os pregos na mão, no pé, a lança do lado, e Jesus não abriu a sua boca? Por que ele ficou em silêncio? Porque ele estava sendo honesto com as suas emoções, ele estava dentro do seu limite. Ainda está suportável. Mas na hora nona, ele não aguentou mais. Ele brada, Deus! Por que Jesus gritou? Porque ele foi honesto com as suas emoções. Ele passou dos limites. Ele foi honesto em silêncio. Ele foi honesto no grito. Imagina alguns de nós lá no pé da cruz, irmão, vendo Jesus como um bom crente em silêncio. Olha que fé maravilhosa. Esse homem aguenta calado por amor a Jesus, a Deus. Olha que coisa maravilhosa. E Jesus, olha que testemunho lindo, pacificado o coração desse homem. Aí daqui a pouco, Deus, tu me desamparaste. Alguns de nós falam assim, ô Jesus, está amarrado em nome de Jesus. Você estava indo bem até agora, quando abre a boca, falar essa besteira, Jesus. Cala a boca em nome de Jesus, homem. Você vinha quietinho, bonitinho. Agora o senhor grita que Deus te abandonou. Se Deus abandonou o senhor que é filho, imagina nos seus discípulos. Era como quem estivesse dizendo a ele, se tu, sendo Deus, mostra a fraqueza desse jeito, como esse povo crerá que tu és Deus? É só que Jesus não se preocupa com o que vão pensar dele.
Ele simplesmente foi honesto. Está doendo, está doendo. Estou com vontade de gritar, vou gritar. Estou chateado com Deus, eu vou dizer a Ele. Se eu posso suportar, eu fico em silêncio. E eu aceito com zelo e com obediência o que Ele tem para mim. Mas até Deus, quando o homem tinha limite. Nós não somos honestos com os nossos limites. Hoje há muitos no limite que se tornaram desonestos. Ou com o silêncio, porque o silêncio não é obediência, não é fé, não é submissão à vontade de Deus, é covardia mesmo. Está em silêncio porque estão com medo do que vão pensar de vocês. Querem preservar a imagem, é idolatria, porque quem adora a própria imagem, inclusive também é idólatra. E não sabe por que Deus não vem em socorro. Porque eu não trabalho com hologramas, Neil. Eu trabalho com gente que tem coragem de dizer que está doendo. Nosso silêncio nem sempre é fé. Mas tem gente que é desonesto gritando. Como quem diz, vou botar para fora. Não, isso pode ser só falta de perseverança mesmo. Porque de repente dá para aguentar mais um pouquinho. Pode ser só frouxidão mesmo. O que se requer de nós, irmãos? Honestidade. Como é que está, meu irmão? Aí a gente ouve o tempo todo, só vitória, só vitória, só vitória. Só mentira, só mentira, só mentira. E a gente não sabe, nós líderes, no que sofremos, nas nossas dores, nós somos iguaizinhos, cara. A gente sofre as mesmas dores. Nossas ovelhas são iguaizinhas. Você fala assim para a igreja, Deus está dando a visão para a direita. Para onde igreja direita? Diga para o teu irmão, direita. Repita comigo, direita. Mais uma vez, vai. Mulheres, direita. Homens, direita. Todo mais uma vez, direita. Aí tu vai lá, quando volta, eles foram para onde? Para a esquerda. Aí você fala, mas por que a minha vida está assim, pastor? Miserável. Porque você não obedece ao miserável. Mas tu não pode falar que ela é miserável. Aqueles donos de igreja que acham que você é funcionário. Os egos, as mentiras, as ingratidões, as incapacidades de aprendizagem, a falta de responsabilidade, as mentiras por causa das faltas de responsabilidade, a sensação que você tem de estar dando murro em ponta de faca, a vontade de chutar o balde a qualquer hora de sumir daquilo ali. Todos nós sentimos isso. Só que nós internalizamos tudo. Nós acolhemos as dores dos outros e silenciamos a respeito das nossas dores. Somos um depósito de entulhos emocionais não tratados. E estoura em pano branco depressão, ansiedade, angústia, vazio, crise de fé, solipsismo. É quando você está só, não porque quer, mas porque não consegue mais se relacionar, você tem medo de gente. Você quer viver no teu gueto, o gueto do tamanho do seu umbigo. O ministério produz tudo isso em nós. Nós precisamos respeitar os nossos limites. Nós precisamos de dividir as cargas, porque isso é evangelho. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a leis de Cristo. Ou seja, eu não posso sozinho. Eu posso, mas nunca será prazeroso. Não é bom só. A vida só encontra sabor no encontro. Quer ver uma coisa interessante, irmão? Relacionamentos saudáveis produzem no corpo humano um hormônio chamado ocitocina. Ocitocina é conhecido tradicionalmente como o hormônio do amor, da amizade. Quando você está com aquela pessoa que você ama, teu corpo produz esse hormônio que te dá alegria, que te dá prazer, que dá vontade de estar junto mais vezes, de ficar mais tempo junto, porque você está tendo gozo, você está sendo feliz. A ocitocina só é produzida em encontro. Ocitocina controla o cortisol, que em baixa produção desregula nosso corpo todo. Quando eu vivo sozinho, meu irmão, eu estou entregando o meu corpo, minha biologia para tudo que é tipo de doença psicossomática. É fácil um pastor adoecer?
Difícil é o pastor ter coragem para compartilhar tal doença. Então, quando é que eu cuido de mim mesmo? É quando eu estabeleço prioridades na minha vida, quando eu sou honesto com os meus sentimentos. Bom, eu estou há 27 anos na mesma igreja, nós somos uma comunidade de 4.229 membros. Nós somos 11 pastores de tempo integral, todos eles estão comigo há mais de 20 anos. Então viramos um só. E você sabe a dificuldade que nós temos de gerar líder hoje. Você forma um líder, ele vai embora, e às vezes com as suas ovelhas. É muito frustrante a ingratidão que a gente sofre. Bom, Deus me deu a graça de ter uma liderança há 20 anos junta. Eles olham para mim, está ruim hoje, brother. Está pior, brother, está pior. Vai pregar, quer que a gente pregue, como é que é? Vai embora. Não, vou embora hoje. Avisa para a igreja que não estou bem, não vou embora. Ó, o pastor esteve aqui, mas se aborreceu, eu vou embora. Eu posso. Esse ano eu tirei 2 meses de férias, deu 30 dias. A igreja falou assim, pastor, ano passado foi pauleira, né? A igreja resolveu lhe dar mais um mês. Eu falei, Jesus amado, louvado seja o teu nome. 2 meses de férias. Pensa que eu tenho culpa? Tem não, irmão. Tem não. Agora diz que tantos de nós não se sentem culpados porque tira férias. Início de ministério, eu com 6, 7, 8 anos de... Eu tô numa praia, eu estou numa praia da região dos lagos com as minhas filhas de 4 e 8 anos. Hoje tem 28 e 24. 15 dias de férias, eu sentado olhando para a praia, minha esposa com as irmãs e as filhas, e o meu olhar no horizonte assim, pensando assim, poxa vida, tanta coisa para fazer na igreja, e eu aqui sem fazer nada. Sabe o que é isso, né, irmão? Minha esposa do meu lado falou assim, meu amor, tá maçante para tu, não tá? Eu falei, tá, amor. Você quer ir embora? Eu falei, eu quero, amor. Então vamos. Eu levantei e fui embora. Um idiota. Eu vim embora feliz, mas minha mulher e minhas filhas, não. No carro, Tamara, minha filha mais velha, falou assim, pai, por que o senhor gosta mais da igreja do que nós? Até hoje eu me emociono. Para eu provar para minha filha que eu não amava mais a igreja do que ela, foi complicado, irmão. Eu tive que trabalhar duro para não perder minha filha, que é o meu xodó. Depois daquele dia, eu nunca mais abri mão de um dia de férias, porque eu tirava férias e me sentia culpado por tirar. Todo cidadão tira, todo trabalhador. Rodou uma história nos zaps no Brasil inteiro, até no exterior. Até o padre Fábio de Mello publicou no Instagram dele como sendo dele, mas não foi com ele que aconteceu, foi comigo. Eu estou correndo numa praia de Arraial do Cabo. O cara me conhece, pastor Neil. Aí ele vem atrás de mim, pastor Neil, sou eu, irmão. Posso falar com o senhor um minutinho? Eu falei, pode, vem comigo. Aí ele vem correr os 100 metros. Para um pouquinho, estou precisando falar com o senhor. Eu falei, pô, irmão, eu estou correndo, irmão. Não, só um minutinho. Aí ele começou a falar dele. Aí falou. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou de férias, Jesus. E tal. Aí eu aconselhei o cara. Perdi lá uns 15, 20 minutos. Depois disso, o cara manda para mim assim, pô, pastor, mas hoje é terça-feira. O senhor está na praia, terça-feira? O que ele tem a ver com isso, irmão? Aí eu falei para ele assim, ô brother, eu estou de férias, irmão. Pastor, o diabo não tira férias não, hein, pastor? Aí eu falei, eu sei, mandou você aqui para me atormentar? Para me fazer sentir culpado porque eu estou de férias com a minha mulher e meus filhos? O diabo não tira férias porque ele não tem corpo, eu tenho. Ele não é limitado, eu sou. Ele não tem esposa, eu tenho. Ele não tem filho, eu tenho. Se Deus descansou, eu não posso? Pô, que é isso, pastor? Pega leve o raio que te parta, rapaz. E fui correr. Quando voltei, ele me viu correndo, ele abaixou a cabeça, foi embora. Ou seja, a gente tira férias e se sente culpado.
Pergunta a sua mulher se ela se sente culpada quando tira férias. Pergunta a seus filhos. Termino. Vocês não aguentam mais. Prioridades. Honestidade com os afetos, por último. Respeitando nossos limites. E nós precisamos respeitar nossos limites por algumas razões óbvias. Primeiro, porque nós temos um limite. Tudo quanto te vier à mão para fazer, concluam para mim, faze-o conforme as tuas forças. Chegou lá, para. Você não precisa morrer pela igreja, Jesus já fez isso. Não morra por quem Jesus já morreu. Agora nós achamos que nos auto-sacrificarmos ao ponto de quase morrermos é altruísmo. Não é altruísmo, é falta de amor próprio, que é o mais importante de todos os amores. Eu só posso amar o próximo porque eu me amo a mim mesmo. Quando eu morro por gente por quem Jesus morreu, quando eu vou acima dos meus limites, eu estou abrindo mão do meu amor, amor por mim mesmo. Se eu não sou capaz de amar a mim mesmo, Deus entende que eu não estou apto para amar a ninguém. Meu sacrifício não será de amor. Pode ser por qualquer razão. E o único sacrifício que Ele abençoa é o de amor. Nós temos um limite. Por que que eu tenho que respeitar os meus limites? Porque eu não posso sozinho. Eu preciso de ajuda, eu preciso de amigo, eu preciso compartilhar. Como eu já disse aqui, não é bom que o homem esteja só. Por quê? Entre outras coisas, porque sozinho eu não troco palavras. Eu as internalizo. Para onde vão os teus silêncios? Sabe aquele desaforo que você ouviu? E que você quis responder, mas você diz, pô, não posso, sou pastor. Para onde vai esse silêncio? Para onde vai aquela coisa que você queria ter despejado, mas não teve coragem? Para onde foi aquele silêncio? Pois é, olha o texto de Salmo 32:3. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se meus ossos. Os ossos são aquilo que em nós, por último, se deteriora depois da nossa morte. Quando se deteriora. O silêncio tem o poder de matar aquilo que em mim é mais forte. Eu morro por dentro. Lacan pega essa palavra e diz, doença são palavras não ditas. Há muita doença em mim e em você, que seriam curadas simplesmente porque nós abrimos a boca. Simples. Eu preciso respeitar meus limites, mas porque Deus não nos fez super em nada. Você não é super nada, irmão. Nada. A gente vê o colega deprimido, a gente vê o colega com transtorno de ansiedade, a gente vê o colega se suicidando, você diz, isso nunca vai acontecer comigo. Nunca é muito tempo. Eles também, talvez, já pensaram a mesma coisa. Elias pediu para si a morte. Ele foi o cara. E por que que ele adoeceu? Estava somente eu fiquei. E quando só estou, a visão que eu tenho de mim se deforma. E ele começa a sua oração dizendo, eu não sou melhor do que meus pais. Quem te disse, Elias, que você um dia foi melhor do que seus pais? De onde você tirou a ideia de que você é maior do que alguém, Elias? É da incapacidade de se relacionar com alguém que seja espelho, para que eu me enxergue melhor. Então eu tenho uma visão de mim superestimada. Eu sou intocável, eu sou inadoecível. Eu sou incaível. Eu sou in tudo. Você é um idiota. Termino dizendo por que eu preciso respeitar meus limites. E é o mais importante de todos. Porque eu posso interferir na salvação de uma geração inteira.
Cuida de ti mesmo, do teu ensino, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti como aqueles que te ouvem. Se eu sei que o relaxamento com relação ao cuidar de mim mesmo pode levar à perdição uma geração inteira, se eu não me cuido por amor a mim, eu me cuido por amor a eles, eu me cuido por obediência. Porque a forma como eu me cuido pode interferir na salvação de muita gente. Eu não sei se isso tem perdão, não. Então, meu irmão, no nome poderoso de Jesus o Cristo, sai dessa conferência diferente. Ama as tuas ovelhas, mas ama muito. Dá o teu melhor, faça com excelência. Mas começa cuidando da ovelha mais importante do teu rebanho, que é você mesmo. Diga ao Senhor que você vai se dar um choque de gestão. Diga a Ele que você não vai mais fazer a obra dele em pecado, porque se abandonou. Volta para casa, pede perdão à tua mulher, teu marido, teus filhos. Ressignifica a tua gestão e você vai ver como é que teu ministério dá uma guinada total. Minhas angústias nas minhas andanças pelo Brasil, que é na maioria dos congressos de pastores que a gente vai, tem um monte de gente dizendo que os pastores têm que fazer para crescer, para isso, para aquilo. Eu acho que a gente tem que dizer ao pastor não o que ele tem que fazer, mas o que ele tem que ser. Porque as minhas ovelhas não ouvem o que eu prego, as minhas ovelhas ouvem o que eu sou. Que as tuas ovelhas vejam em você a mais importante de todas as mensagens. Vejam como o nosso pastor se ama. Veja como o nosso pastor cuida de si mesmo, da sua casa. Veja como ele é bom gestor, a ponto de ter amor próprio para mostrar para nós como deve ser uma família, como deve ser alguém que cuida de si mesmo. Vamos ser igual a ele? Vamos. E aí você tem um rebanho saudável, pelo qual você não vai precisar morrer. Jesus já fez isso. Então vai ter tempo para a tua criança, vai ver teu filho crescer, vai dar tempo de ir na reunião da escola uma vez ou outra, vai dar tempo de jogar um futebol com o guri, de brincar de boneca com a menina, vai dar tempo de ver a tua esposa sorrir de novo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe.